Olá a todos, meu nome é Nancy Primeiro e sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes. E é com muita alegria que eu saúdo a todos em nome de Jesus. Jesus, que é o nosso Mestre, que nos deu passo a passo para sermos mais felizes, e em nome de Jesus sempre que fazemos esse trabalho, não é? De divulgação, de temas relacionados à nossa vida, para que todos nós possamos compreender um pouquinho mais daquilo que o Mestre nos deixou. E antes de falar do nosso tema, vamos fazer uma ligação muito intensa, uma prece com Jesus. Então vamos agradecendo sempre as oportunidades que Ele nos dá, nos ligando bem à casa de Dr. Bezerra, esta bênção de casa que nos recebe com amor, com alegria e nos consola, nos auxilia sempre. Que possamos agradecer a Maria de Nazaré, essa mãe tão doce, que também está sempre junto de nós. E agradecer a Jesus, por Ele nos ter dado seu Evangelho, por ter nos ensinado a viver com amor, amor a si mesmo e ao próximo. Vamos pedindo as bênçãos de Jesus e que Ele nos leve ao Criador, Deus nosso Pai, quando dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então agora sim, um olá bem gostoso, bem amoroso, porque estamos aqui em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema que nos afeta diariamente durante toda a nossa jornada aqui na Terra. A gente vai falar da perda de entes queridos. Um assunto nada simples, mas que nos remete sempre a uma reflexão. Então, que possamos nesses minutinhos entender um pouquinho mais sobre isso, tentar estabelecer para nós mesmos um consolo, uma esperança de uma nova jornada e, acima de tudo, da aceitação e da resignação. Então, para começar, gostaria de dizer assim que a única certeza que nós temos nessa vida, isso eu ouvia sempre da minha avó, da minha mãe, né, é a morte, é o desencarne, como nós espíritas falamos. Essa é a única certeza que nós temos na nossa existência, que nós nascemos e que um dia partiremos. É interessante isso, né? E a gente às vezes acha que a morte é algo assim tão irreal e na verdade nós convivemos com ela desde o momento que nascemos. No momento em que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, não é? Já está chegando perto o nosso dia. Olha que exagero, né, gente? Mas é verdade. É uma frase mesmo que me acompanha e por mais difícil que seja, a morte faz parte da vida. Nossos entes queridos se vão e a gente não tem nenhuma ação sobre isso, porque faz parte das leis divinas. O curioso, entretanto, é que em todos os povos, em todas as religiões, nós temos assim uma certeza. Parece que já brota dentro de nós que existe alguma coisa além da vida. Então, se a gente der um passeio por todas as religiões, seja elas quais forem, do jeito que elas entendem,
Algumas entendem que a gente pode ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Outras entendem que ficaremos adormecidos até a vinda de Jesus para um novo julgamento. Outros ainda que a gente fica num mundo separado. Enfim, cada um tem um jeito de encarar. Mas o curioso é que todos, sem exceção, traz dentro de si algo inerente, algo que pertence ao espírito, que é a esperança, a continuidade da vida, de alguma forma, como eu exemplifiquei nas várias religiões, mas que a gente traz esse conceito muito forte de que toda a vida que a gente tem aqui, 80, 30, 2, 5 anos, não é possível que termine tudo, que tudo se apague. Então, nós trazemos dentro de nós a esperança do prosseguimento. Isso está nas religiões antigas como nas atuais. Então, o Espírito já traz dentro de si essa proposta divina, que a vida continua, não é? Que a vida, tudo que a gente passa aqui, sofrimentos, alegrias e tudo mais, vai valer a pena, porque isso vai ter um reflexo quando a gente partir. E uma outra coisa muito assim forte é que nós reencontraremos os nossos queridos. Independente da religião, há sempre essa esperança. E é isso que nos move. Agora, dizer que é tranquilo falar da morte, que todo mundo está assim de bem, não é assim também. A gente traz dentro de nós alguns receios, né? A gente traz dentro de nós, será que tudo isso é verdade? E o Espiritismo, não que ele seja melhor que as outras religiões, né? Eu sempre gosto de falar que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Mas o Espiritismo vem nos explicar, vem nos comprovar a existência de um mundo espiritual e a imortalidade do espírito, ou seja, quem morre, quem desaparece é o corpo que a gente vive aqui na Terra. Mas que o espírito, ele continua a sua jornada na pátria espiritual, o que na verdade, a nossa verdadeira pátria é a do espírito. Essa jornada que a gente tem curta, né, perante a imortalidade, nada mais é do que uma experiência. É como se a gente estivesse numa escola destinado a aprender o melhor dos nossos sentimentos. E o Espiritismo traz para nós também que impera a lei das afinidades. Não é um céu para os bons, um inferno para os ruins, ou um purgatório para os mais ou menos, ou um julgamento, não é, que nos espera. Mas, de acordo com como a gente viveu aqui na Terra, viveremos no plano espiritual. Isso nos dá uma certeza muito grande, principalmente do esforço que a gente tem que fazer para viver esta vida de acordo com as leis de Deus. Aí a gente dá uma parada assim, mas quais são as leis de Deus mesmo? Então, a base das leis de Deus é o amor. O amor a si mesmo, ao nosso semelhante, é fazer o bem sem olhar a quem, sabe? Tá de bem com todo mundo, evitando que os nossos piores sentimentos aflorem e possam nos prejudicar. E Jesus é o parâmetro, por exemplo. Antes de Jesus, todo mundo traz dentro de si a ideia de que tem que ser bonzinho, mas a gente não sabe direito o que é ser bom. Então, Jesus mostrou, ele viveu o amor em plenitude, ele amou o seu próximo, ele ajudou e nos deu a esperança de que estarmos dentro das leis de Deus e nos dá o roteiro do Evangelho.
Então, o Evangelho de Jesus para nós é um roteiro de vida. É o que devemos fazer em prol de melhorar os nossos sentimentos e, porventura, a nossa evolução. Mas aí a gente fala assim, mas por que a gente tem tanto medo da morte? E eu vou dizer para vocês, não é tão errado temer a morte. Por quê? É o nosso instinto de sobrevivência. É a nossa vontade de viver. Agora, o temor dela decorre de algumas culturas, algumas ideias que a gente traz da nossa mente. E eu adianto a todos vocês que o mesmo temor que a gente tem da morte, o espírito no mundo espiritual tem o mesmo temor de quando ele vai reencarnar. Interessante, né? Mas esse espírito, ele também tem medo de voltar a nascer, porque ele não sabe se vai conseguir dar conta, e todos os medos voltam. E a gente, perante o temor, perante a morte, o nosso temor, ele vem assim de, será que eu fiz tudo direito? Será que está tudo certo? Será que a gente vai encontrar todo mundo? Vai ser uma festa? Então, todas essas dúvidas batem em nós como espíritos. Então, a gente traz aqui para vocês algumas reflexões e por que a gente tem tanto medo, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente esquece das nossas vidas passadas quando a gente reencarna. E esse esquecimento, ele traz para nós, assim, aquela dúvida, será que a minha vida está de acordo? Será que foi isso que eu combinei? E as nossas reminiscências que estão na nossa memória espiritual, de vez em quando afloram. Então, aquele temor da vida que nós levamos anteriormente, as coisas da violência, mas, sobretudo, a questão da posse. A gente gosta de possuir, né? Então, a nossa vida aqui, enquanto encarnados, a gente sabe teoricamente o que está acontecendo. Então, agora, nesse momento, eu estou falando com vocês. E vocês estão me escutando. O que a gente não sabe é o próximo minuto. Mas é essa certeza que a gente tem, possuir esse momento, possuir as coisas, né? O medo de perder. Perder é uma palavra dura, mas a gente não perde nada. O espírito é imortal. Mas isso traz para nós essas dúvidas, esse temor. E outra coisa que pode também nos afetar são as histórias que nos contam. Olha, você vai para o inferno, vai sofrer eternamente no caldeirão, lá tudo vai estar escuro, não tem ajuda. Então, essas coisinhas também ficam na nossa mente, que o sofrimento é eterno, cada religião nas suas ideias, os seus ideais, pode trazer para nós essas histórias, né? Agora, se a gente pensar um pouquinho, Deus, um Pai tão amoroso que nos dá a vida, que nos dá a lei do amor, será que Ele iria nos deixar sofrer eternamente? Acho que não, né? Então, nós temos sempre a chance de retomar a nossa consciência. Então, não existe sofrimento eterno, não tem como, porque sempre a gente vai ter uma outra chance. Quando a gente pede perdão a Deus, a gente está pedindo, na verdade, uma outra chance de fazer tudo certinho. Então, essas histórias podem nos afetar. Nossa, eu vou morrer, vou ficar lá no caldeirão quente, né, com o fogo embaixo. Enfim, essas ideias também colocam um empecilho muito grande para nós. Então, lembrar sempre que Deus é um Pai amoroso e que não ia nos deixar sofrer eternamente. Uma outra coisa é esse medo do desconhecido. Lembram que eu falei que a gente só sabe agora? Eu só sei que eu estou aqui falando. Então, esse próximo minuto, essa próxima passagem, a própria morte daqui a alguns anos ou daqui a pouco, nos afetam também por temer. E aí, a gente tem que reforçar
a fé naquilo que a gente acredita. Então, cada religião tem uma ideia e o Espiritismo vem dizer para nós, né? A cada um segundo as suas obras. Então, do jeito que se vive aqui na Terra, é o jeito que a gente vai encontrar no plano espiritual. Ninguém vira santo de uma hora para outra, né? A gente é exatamente o que a gente é. Então, às vezes, esse cuidado que a gente tem em tentar melhorar, ser mais bonzinho, vai nos auxiliar muito lá do outro lado, porque nós nos reuniremos pelas afinidades de sentimentos. Uma outra coisa também que faz a gente temer são traumas da nossa própria encarnação. Então, perdas de entes queridos, como é a nossa proposta, aquele vazio, aquela ansiedade, aquele medo de tudo, pode nos afetar. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais, ter um fortalecimento na nossa fé e que possamos acreditar em Deus como um Pai amoroso. Uma outra coisa também que faz a gente temer muito, a geração de agora, eu acho que elas são mais abertas ao conhecimento, mas gerações mais antigas, como a minha, evitava-se falar da morte, né? A gente não se educava para a morte, né? Então, o medo de falar sobre esse assunto, não fala isso. A religiosidade, a fé, então tudo isso nos dava um medo muito grande. A doutrina espírita vem e nos consola, falando sobre a vida. Então, na verdade, nada morre, a vida continua. Viver cada dia, sabe? Viver intensamente as nossas oportunidades. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior, mas sempre com aquele coração aberto ao amor, ao atendimento, né? E muitos perguntam, a separação do corpo e do espírito é dolorosa? Então, no Livro dos Espíritos, ele fala para nós que não, que quando a morte ela se torna de uma forma natural, é como se a pilha estivesse acabando e naturalmente a gente deixa esse corpo. Então, o que faz o espírito sofrer é a sua consciência. A dor física está relacionada a nervos, músculos, sistema nervoso, mas a dor mais forte que o espírito pode sentir é a dor moral. Por isso a gente fala sempre da gente fazer o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor todos os dias, estar de bem com todo mundo, abraçar muito, né? Beijar os nossos entes queridos. E que, na verdade, em vez de perdas de ente querido, a gente está se despedindo dele, temporariamente. Então, só que a gente tem aquela sensação, porque a presença física, material, não vai estar mais próxima a nós. E nós ainda somos seres muito materializados. A gente gosta da presença física, mas que na despedida, na morte, a gente não vai ter mais essa presença. A fé raciocinada nos auxilia, porque como exigir que uma pessoa viva se aquele corpo não tem mais condição? Essa doutrina consoladora reafirma que o espírito é imortal e que a gente precisa viver intensamente os dois lados, né? Aqui e lá, separadamente, mas viver, não é? E a certeza de que a gente vai se encontrar, porque laços de amor, laços fraternos não se perdem, eles são também eternos. Uma das coisas mais difíceis que a gente aprendeu nesse nosso mundo foi durante essa pandemia, 1 ano e meio, quase 2 anos, não é? Em que a gente não teve como se despedir dos nossos entes, né? Porque nós temos a cultura da despedida com os velórios e tudo mais, e a gente não teve.
Então, foi difícil até de aceitar isso, porque parece que o assunto não ficou terminado. Mas, em compensação, nós aprendemos o valor do espírito. Que apesar da gente não ter se despedido materialmente daquele corpo, a gente está ligado a nossos entes queridos pelo amor, sabe? Pela ligação espiritual e fraterna que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que foi tudo complicado, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu até a desapegar um pouquinho dessa materialidade e continuar na nossa vida. Então, sempre a gente tira, mas é lógico, não é fácil para nós que vem de uma cultura de despedida, né? Então, nós aprendemos a aceitar. Temos medo de mudanças, mas tivemos que aprender que de uma hora para outra, nesse período que passamos, ficamos sem o nosso querido, né? E nem tempo de se despedir deu. Então, nós aprendemos a acreditar no espírito. Se eu não tenho como me despedir do corpo, eu tenho como me despedir espiritualmente. Desejando a esse irmão uma jornada nova, desejando o nosso amor e o nosso agradecimento por ter partilhado da nossa existência. Nós aprendemos. E aprendemos também a esperança, que a gente vai se encontrar. Então, dentro da doutrina, a gente encontra esse conforto e esse conhecimento. E como eu disse, nós tivemos que aprender isso tudo. Aprender a nos despedir espiritualmente e acreditar cada vez mais no espírito. Então, veja, a gente já está caminhando para mudar um pouco as nossas ansiedades, né? Então, a doutrina espírita, ela nos prepara não para morrer, mas para viver nos dois planos. Então, é isso que nos vai dar esperança. E nós vamos nos encontrar. Com a permissão de Jesus, em algum momento nos reencontraremos, porque vale a lei das afinidades. Eu falei lá no começo que a gente vai se encontrar com pessoas que se afinizam com os nossos sentimentos. Mas tem uma coisa também. Vivenciar essa perda também é necessário por nós, né? A gente fala do luto, né? Então, num primeiro momento, viver sem aquela presença física nos causa um vazio, uma negação. A gente briga com Deus, porque Ele, não o outro, porque Ele, não eu. A gente faz todas essas coisas porque faz parte de nós. E vamos fazer mesmo. Então, esse é um primeiro momento em que a gente não sabe o que fazer daqui em diante. Mas o tempo nos auxilia. O tempo vai nos ajudar a pôr as coisas em ordem. Nós vamos sentir culpa. Culpa do que, Nancy? Vocês podem me perguntar. Culpa, muitas vezes, de não ter feito mais por aquele ente querido. Muitas vezes a gente discute e, de repente, essa pessoa vai embora, a gente fica arrependido. Então, tudo isso vai vir na nossa cabeça. Então, é necessário, novamente, fazer valer o acreditar no espírito, o perdoar a si mesmo, sabe? E se colocar sempre em amor por esse ente que se foi, por esse amigo. Aí a gente vai enfrentar uma outra questão, né? Doar roupas, doar as coisas, isso tudo traz um pequeno sofrimento para nós. Eu sempre digo assim, faça quando o teu coração disser para fazer. Porque não adianta também, no dia seguinte, você se desfazer de tudo e depois sofrer. Então, deixa o tempo amenizar, deixa a vida nos mostrar a continuidade. Sabe? Vamos ter essa fé em Deus que Ele vai nos ajudar. E aí a gente vai se recuperando. A gente vai retomando a vida, a gente vai conseguir se desfazer das coisas, não com sofrimento, mas com até amor. A gente olha as coisas das pessoas que se vão
e bate saudade. E eu vou definir a saudade, gente, é o amor que fica. Se temos saudades é porque nós amamos. Então olha que delícia, né? Então assim, ter saudades não é ruim, porque a gente partilhou a nossa existência com aquela pessoa e temos que sentir saudade, sim. E só que ao invés, né, de ter aquela sensação ruim que nunca mais vamos nos encontrar, nós temos agora a certeza da imortalidade do espírito e que um dia nós nos encontraremos novamente para nos ajustarmos, nos conversarmos, né? Isso é muito bom. Então essa esperança que a doutrina nos traz vai nos ajudar. Muitas pessoas também me perguntam às vezes, quanto tempo que eu tenho que ficar triste? Isso é de cada um. Lógico, né, gente? Se eu ficar brigando com Deus, não aceitando, por mais de 6, 7, 8 meses, aí precisa de buscar uma ajuda na sua religião, muitas vezes, não é? Porque a vida ela vai continuar. Nós que ficamos é porque temos ainda coisas a serem feitas. Então tudo isso a gente precisa juntar e se observar. Agora, sentir saudade é porque existe amor em nossos corações. Tem um livro muito bonito que fala que a mãe perde uma filha, né? A filha desencarna e o sofrimento dessa mãe era muito intenso e ela começa a mandar flores. Coloca todos os dias, toda semana, agora não me lembro, violetas para a filha, que era uma forma dela estar em contato com essa filha. Então enviar sentimentos bons de gratidão, de amor mesmo, ajuda não só a gente, mas ajuda o nosso ente querido que também sente a nossa falta. Não é porque a gente vai embora que eles esquecem de nós. Não, pelo contrário, é a mesma coisa. Então esses sentimentos de gratidão, de tudo, vai auxiliar não só nós que ficamos, mas aqueles que se foram. Então, saudade é o amor que fica. Vamos aproveitar e aprender. Ao chegar em casa, abraçar, se brigou de manhãzinha, fazer as pazes, não é? Ao sair, se despedir, agradecer. Jesus sempre fala, né? Reconcilia-te sempre com teu irmão enquanto estiver na caminhada, porque aí a partida fica mais fácil, tanto para nós como para ele. Porque se a gente deixa coisas pendentes, né? E a gente sempre tem coisas pendentes, mas assim, umas mais intensas, outras menos intensas. Então procurar fazer essa parte de aceitação, porque como os nossos, eu digo sempre da minha avó, da minha mãe, né? Sempre falava, a única certeza é que nós vamos partir. Nós não temos certeza do próximo minuto, eu diria até do próximo segundo, mas uma certeza a gente tem, que a gente vai. E que a gente possa se preparar, mas não pensando no dia que a gente vai morrer, mas vivendo de bem com todos, de bem com a vida e a nossa fé. Tudo está certo na lei de Deus, tudo está certinho e a gente só vai compreender isso com o tempo. Então deixar que o tempo também nos dê uma resposta, deixar que o tempo amenize todo o nosso sofrimento, não é? Estar sempre entendendo que Jesus está sempre conosco, que os bons espíritos estão conosco, não só enquanto a gente está aqui encarnado, mas também quando a gente desencarnar. Então todas essas coisas vão nos auxiliar a aceitar, não brigar tanto com Deus,
não é? Não brigar com a gente mesmo, não se culpar. A gente sempre vai ter uma oportunidade, pois Deus nos dá essa oportunidade. Queridos, isso é um assunto extenso, não é? A gente poderia falar aqui, entrar nos detalhes mais, mas eu acho que para o nosso consolo, para a nossa aceitação melhor dessa partida dos nossos entes, é que a vida continua e, mais ainda, nos encontraremos. Se a vida continua, tudo vale a pena. Então, vale a pena, sim, viver. E ao sentir saudades, dizer mesmo, estou com saudades. E lhe ofereço essas flores, lhe ofereço o meu amor, lhe ofereço a minha gratidão, porque um dia nos encontraremos. É com essa mensagem de esperança que eu quero terminar essa reflexão. Então, que tenhamos esperança, que a nossa fé se fortaleça, porque um dia todos nós nos encontraremos com os nossos amados. Saudade é o amor que fica, é o amor que partilhamos, e é bom, porque se existe a saudade, existe o carinho, existe o amor, não é? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Então a gente termina essa reflexão agradecendo a Deus por toda a oportunidade de vida, agradecendo a Jesus por nos trazer essa consolação, sabe? Agradecer aos bons espíritos que nos guiam, a casa de Dr. Bezerra de Menezes. E que a nossa gratidão, a nossa vibração de amor, para terminar, seja para os nossos entes queridos que se foram. Que eles possam receber o nosso carinho, o nosso amor e, sobretudo, a nossa gratidão por termos partilhado a nossa existência juntos. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e que todos tenham uma ótima semana com Jesus sempre. Um grande abraço.